obedecer aos estatutos e aos juízos que o Senhor ordenou a Moisés acerca de Israel, terás sucesso. Vamos repetir comigo aqui. Se nós obedecermos aos estatutos e aos juízos que o Senhor ordenou a Moisés acerca de Israel, terás sucesso. Segunda frase. Ser forte. Corajoso. Não temas, nem desanimes. Vamos lá? Seja forte. Seja forte. Seja corajoso. Seja corajoso. Não temas. Não temas. Não desanimes. Não desanimes. Essa é a palavra de hoje que o Espírito Santo colocou no meu coração. Amém, Jesus. 1 Crônicas, capítulo 22, versículo 13. Na verdade, um pouco antes, mas até o final deste capítulo, nós vemos um momento em que são instruções de Davi para o seu sucessor. Nós vemos um momento aqui em que Davi começa a passar algumas instruções para quem? Qual dos seus filhos? Salomão. Quem que era o filho? Salomão. Então Davi, já na sua velhice, começa a preparar o reinado, a preparar as coisas para o seu sucessor, Salomão. E naquele momento ele começa a passar algumas coisas que ele precisa aprender, que ele precisa estar preparado. Só que um pouquinho, capítulo 19, capítulo 20, 21 e 22, nós vemos um pouquinho do final da história de Davi e nós vemos uma fala, um diálogo de Davi com Deus, em que Davi pede para Deus para que ele possa construir um templo para o Senhor. Vocês lembram da semana passada? Davi começa a desejar no seu coração e a se culpar, Maveriane, porque ele tinha uma casa, ele tinha um palácio, mas o seu Deus não tinha nada que fosse construído para ele. Tinha altares, tinha o tabernáculo que era em formato de tendas, mas não tinha ainda estabelecido um templo, um local para adorar a Deus. Não tinha nada fixo, nada construído propriamente para aquilo. E Davi desejou no seu coração, mas Deus falou para Davi: Davi, não vai ser você que vai construir o meu templo, porque você é um homem de batalha, você é um homem de guerra, você é um homem que tem sangue em suas mãos, porque você foi colocado nessa terra para essa função, para guerrear. Tinha tudo traçado, já estava tudo pronto para construir o templo para Deus. E ele começa a passar aquelas instruções a Salomão: eu quero que seja assim, 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 tem que ser desse jeito, assim, assim. Já começa a separar os materiais, o ouro, prata, já começa a preparar madeira, começa a preparar tudo, já deixa tudo pronto para que Salomão possa começar a construir aquele templo. Olha só, o desejo de Davi era muito grande de fazer, só que ele não começou, porque quem iria começar era Salomão. E chegamos no versículo 13, quando acaba as instruções do templo, agora Davi começa as instruções para a vida de Salomão. Agora Davi começa a instruí-lo como ele deveria ser como homem, como ele deveria ser como rei, mas como ele deveria ser principalmente servo de Deus. Ele começa a falar para Salomão: Salomão, meu filho, vem cá. Ele deve ter contado tudo o que ele já fez, tudo o que aconteceu. Desde lá na casa de Jessé, quando Samuel foi lá, e ele nem lá estava cuidando do rebanho. Ele começa a contar tudo novamente. O velho tem disso, negócio de repetir as coisas, né? Acho que eu estou ficando velho, que eu também estou repetindo. Eu estou velho há muito tempo. Davi, já na sua velhice, começa a contar toda a história. Eu fico imaginando quantas vezes será que Davi deve ter contado. Eu conto. E ele começa a... Eu acho que naquele momento o Espírito Santo deve ter enchido Davi. E ele começa a detalhar toda a sua história, toda a sua vida. Fala: olha, na minha juventude, eu tive coragem. Eu derrotei Golias no nome do Senhor. Eu enfrentei os filisteus. Eu enfrentei os amonitas, os jebuseus, tomei Jerusalém, criei Jerusalém. E ele começa a contar tudo aquilo. E se a gente parar para analisar, eu me coloco um pouquinho no lugar de Salomão, não porque eu não me comparo quanto a sabedoria e tudo que ele fez, mas como filho, escutando o seu pai falando. Davi começa a contar os seus feitos, começa a contar tudo o que ele fez, as nações. Eu até fiz aqui uma relação, olha só, as nações que Deus usou Davi para derrotar: os filisteus, os moabitas, os amonitas, os edomitas, os sírios, os amalequitas. Meu Deus,
que unificou as 12 tribos e tornou um único reino. Olha só, até de política, Davi começou a entender, ele conseguiu chamar os anciãos, começou a conversar com um, convencê-los e unificou o reino num só, no reino de Israel. Tudo isso foi através de Davi. Davi conquistou muitas coisas, muitos postos, muitas terras, muitos lugares, construiu muitos palácios, construiu muitas coisas. Imagine as plantações que Davi provavelmente tenha feito. Olha quantas coisas que Davi fez. Aí eu me coloco no lugar de Salomão, escutando tudo aquilo, eu fico pensando, meu Deus, e agora? Como é que eu vou conseguir ser comparado, ser melhor que esse homem? Eu acho que naquela hora bate um desespero. Eu acho que naquele momento começa a bater um desespero de Salomão. Falar, e agora? Como é que eu vou chegar a ser igual a meu pai? E pior, Salomão não era um dos filhos mais velhos. Salomão era dos mais novos. Eu fico imaginando os mais velhos. Eu fico imaginando a própria cobrança que Salomão tinha dos irmãos mais velhos. Será que eles vão achar que eu estou à altura? Será que eles não vão querer me tomar, falar que eu não estou sendo suficiente aqui e querer tomar o lugar que meu pai passou para mim? Imagine as cobranças, as próprias cobranças que Salomão começa a se fazer. E aí vem, eu acho que o Espírito Santo vem e fala bem no ouvidinho de Davi, ó, fala isso. E vem, chega esse versículo 13, que eu acho bem de presente para nós. Fala, Salomão, meu filho, obedece às leis que Moisés recebeu através do nosso Deus e que foi passada para a nossa nação. Obedece essas leis, obedece elas e você vai ter sucesso. Amém, Jesus. Obedece essas leis, essas normas e você vai ser um vencedor. Amém, eu acho que naquela hora o coração de Salomão começa assim a se acalmar um pouco. Mas aí, na mesma hora, deve vir um desespero. Mas como que eu vou conseguir isso? E Davi vem e fala, ó, seja forte, corajoso. Aí começa a bater um desespero. Ele falou, não temas e nem desanimes. A palavra ela vem completa, ela não vem pelas metades. E achei um lugar que também existem essas mesmas palavras. Lá em Josué capítulo 1, versículo 6. Justamente o nome que acabou de ser citado, que foi Moisés, era o que estava passando para Josué. E quando ele passa para Josué, Deus vem e fala para Josué, fala o quê? Seja forte e corajoso, não desanimes. As mesmas palavras, ou seja, parece que tem uma conexão nessas palavras, parece que tem uma conexão aí. Tem algo que Deus, tem algum mistério que Deus quer nos falar através dessa palavra. E o que será que é esse mistério? O que será que está acontecendo? E do mesmo jeito que Salomão estava preocupado em suceder Davi, que foi o maior rei de Israel, não foi Salomão. A palavra de Deus fala que Salomão foi o mais sábio. Mas Davi foi o maior rei que já existiu. E quando você vê Josué, eu fico imaginando a cabeça de Josué tendo que suceder a Moisés. Vocês sabem quem foi Moisés? Sabem quem foi Moisés? Aquele que pegou o cajado lá, colocou lá na pontinha do mar, mas se abriu. E Josué, porque Josué saiu do Egito junto com Moisés. Foram apenas dois que permaneceram, Josué e Caleb. Josué foi um deles. E eu imagino Josué lembrando de tudo aquilo. Como é que eu vou suceder um homem desse? Como é que eu vou suceder ele? Imagina lá o povo reclamando, murmurando no deserto. Moisés sobe para o monte, vai orar. No outro dia de manhã, amanhece tudo branquinho assim, ó, de maná do céu para o povo comer. Imagine Josué imaginando aquilo e pensando, como que eu vou chegar aos pés desse homem? Aí eu fico imaginando, no meio do deserto, Moisés volta, estava lá no monte conversando com Deus. Moisés vem descendo lá do monte. Não sei se você já lembra dessa passagem. O rosto de Moisés resplandecia, tamanha era a glória que estava sobre a vida dele, por ele ter falado com Deus. Imagine Josué pensando, aquele que até a glória de Deus resplandecia no rosto dele, como é que eu vou substituir esse homem? Como que eu vou alcançar os pés de substituir? Aleluia, Jesus. Eu estou te falando isso para você entender que Salomão não estava numa situação no meu templo. Será o seu filho
Salomão. E agora, Davi. Sucesso. O que você busca? Não, vem falar para mim. Sucesso. Sim. Na saúde? Sim. O que é ter sucesso? É ser próspero, é crescer, é ultrapassar os limites daquilo que você imagina, é alcançar um objetivo, é alcançar um alvo, é alcançar alguma coisa que você deseja. Então, quando você fala ter sucesso, é você conseguir uma posição de destaque, tal qual as outras pessoas te olham, admiram e falam: aquele conseguiu sucesso, aquele conseguiu alcançar o que desejava, aquele conseguiu ser melhor do que os outros. Então, quando você fala que alguém conseguiu sucesso, ele conseguiu se destacar, conseguiu aparecer diante dos outros, conseguiu ser exaltado diante dos outros, de tal forma que as outras pessoas desejem ser daquela maneira, porque você chegou num ponto que outros provavelmente não conseguirão chegar. Então, quando você entende, quando você ouve falar, ter sucesso é alcançar tudo aquilo que você deseja, tudo aquilo que você espera, tudo aquilo que Deus tem preparado para você. Quem deseja alguma coisa diante do Senhor? Todos nós. Todos nós desejamos algo diante do Senhor. Então, quando a palavra de Deus vem e fala, terá sucesso, você conquistará aquilo que você deseja. Aquilo que você almeja. Aquilo que você espera. Aquilo que você sonha. Aquilo que você determina para a tua vida. Isso é ter sucesso. O que é ter sucesso para você? Para algumas pessoas pode ser ter uma casa, ter um carro, ter um bom emprego, ter um bom salário. Para outras pode ser cheio do Espírito Santo, ser usado nos dons e mistérios. Para outros pode ser um conferencista. Para outros pode ser um pastor. Para outros pode ser uma missionária. Cada um tem um nível determinado de sucesso no seu coração. Mas ter sucesso é alcançar aquilo que você deseja no seu coração. Então, quando Salomão ouve aquela palavra, obedece os juízos e as leis que Deus estabeleceu através de Moisés. O que é ser forte? É não desistir diante das dificuldades. O que é ser forte? Ser forte é enfrentar, é resistir, é não duvidar. Vem cá, deixa eu te dar um exemplo. Diante de um abismo, você precisa segurar uma ponte para as outras pessoas atravessarem. Você não tem força suficiente para isso, mas você precisa ser forte. Ser forte parece que não está ligado propriamente ao físico. Ser forte parece que não está ligado propriamente ao que eu estou vendo, ao que eu estou pegando, as minhas forças. Parece que o ser forte está ligado ao pensamento, ao seu emocional. Será que é isso? Será que é isso que Davi está falando? Qual que é a outra palavra? Seja corajoso. Corajoso é aquele que mesmo diante da luta, não vou não, eu tenho medo. Não, mas eu vou. Não, mas não vou não. Ser corajoso não é falta de medo. As pessoas confundem isso. Não é falta de medo. Porque se você tem coragem é porque você enfrentou não é um medo, não é porque você não tinha medo. Enfrentou o problema. Coragem é a atitude de enfrentar o seu medo. Força é a atitude de demonstrar alguma ação, alguma coisa diante de algo que você se caracterizava fraco. Peraí, o que Davi estava falando aqui? Ser forte é enfrentar suas fraquezas. Ser corajoso é enfrentar os seus medos. Davi já estava contando. Está vendo que não era só um versículo? Davi estava contando, já estava escrevendo um livro através de um simples versículo. Davi estava aqui falando, meu filho, diante das suas fraquezas, diante das suas dificuldades, diante dos seus temer, diante das nações que vierem contra você, diante dos seus inimigos, diante de todos os seus sentimentos de dúvida, seja corajoso, vá em frente. Aleluia. Davi não estava falando de algo físico. Davi estava alcançando um mundo espiritual que Salomão estava começando a entender
que tinha muito mais força do que qualquer outro que ali estava, porque a força dele não vinha do homem. A força dele vinha de Deus, o Espírito Santo. A coragem vinha dele? Não, a coragem vinha do Espírito Santo, a coragem vinha de Deus. Aí depois vem e fala, não temas. Não temas. O que é que você teme? Eu queria que você refletisse um pouco. Qual é o seu temor? Qual é o seu medo? Não precisa falar. Todos nós temos um medo. Temos. O povo fala, né? Criança não tem medo de nada. Meu filho não tem medo de nada. Sai de perto dele pra você ver se ele não sai correndo atrás de você. Tem. Todos nós temos nossos medos, nossas preocupações. E quando vem esse medo, se a gente não for forte, se a gente não for corajoso, vem um sentimento, o povo chama aí de até, parece que você está anêmico, desanimado, abatido, vem um sentimento de desânimo. Qual foi a próxima palavra que Davi falou? Ser forte e corajoso. Não temas, não desanime. Vem na sequência. Quando a gente tem medo exagerado, a gente desanima. Não, eu desanimo mesmo. É mais forte que eu não vou, não. De jeito nenhum. Não vou. O medo em excesso causa o Desânimo. Vencer o desânimo não é fácil, não. Cadê os psicólogos? Tem algum psicólogo aí? Cadê os psicólogos aí para analisar o que Davi escreveu? Olha só o que o Espírito Santo estava usando Davi para escrever, para falar conosco. Ele não estava falando aqui. O maior problema hoje da raça é o excesso de pensamento, é o pensamento acelerado, é a ansiedade, é o estresse, é a preocupação. Essa preocupação está travando a raça humana. A preocupação exagerada está nos travando. O medo exagerado está nos travando. O desânimo está nos travando, está nos impossibilitando de alcançar as coisas. Pastor, mas como é que eu consigo enfrentar tudo isso? Engraçado que Davi já vinha falando lá no início. Salomão, presta atenção, meu filho, obedece a lei, os mandamentos que Moisés deixou para nós, que Deus falou para ele. Obedece aquilo lá e você terá sucesso. Aquilo, olha só. Português, eu nunca imaginei que eu ia falar isso, eu sou péssimo em português, mas vamos lá. Português, quando ele termina de falar, você terá sucesso, vem um ponto final. Ele encerrou aquela frase. Obedece a lei, obedece os mandamentos e você será um vencedor, você terá sucesso. Quando nós obedecemos a palavra de Deus, quando nós sabemos que estamos de acordo com a vontade de Deus, você é fraco. Quando você obedece a palavra de Deus? Não. Às vezes dá aqueles lances assim, mas... Opa! Não, mas o forte não é ausência de fraqueza, é enfrentar a fraqueza. Às vezes eu dou lances. Quando você é obediente à palavra de Deus, quando você obedece à lei de Deus, você enfrenta ou não enfrenta? Por quê? Você sabe que Deus está com você. Quando você está obedecendo a palavra de Deus, quando você está obedecendo aquilo que Deus trouxe, você teme o inimigo? Não, estou com Deus, mas pode vir, vem, pode vir que eu estou preparado. Quando a gente não está orando, quando a gente não está lendo a Bíblia, a gente corre dos endemoniados, não é? Mas por quê? Por quê? Davi já tinha dado a resposta. Meu filho, a segunda frase foi complemento. Ele falou, meu filho Salomão, você só precisa obedecer aquilo que Deus deixou lá para Moisés para passar para nós. Obedece as ordenanças, aquilo que Deus estabeleceu de adorar ao Senhor, de servir ao Senhor. Sucesso! Amém, Jesus. Era a única coisa que Davi estava falando. Depois ele vem e acalma o coraçãozinho de Salomão. A segunda frase foi para acalmar ele, meu filho. Calma. Seja forte. Seja corajoso. Não tema. Não desanime. A primeira parte é a que importa. Obedece à lei de Deus. Sirva a Deus em todo o teu coração.
obedece essa lei, se apegue a ela, que você terá sucesso, que você será um vencedor. Aí Davi vem e fala, se vierem alguns outros sentimentos, preocupa não, porque essa palavra vai te dar força, essa palavra vai te dar coragem, essa palavra não vai deixar você temer, essa mesma palavra não vai deixar você desanimar, porque Davi já sabia que somente quando se obedece, somente quando se mergulha na presença de Deus, somente quando tem comunhão com Deus, é que nós podemos alcançar sucesso, é porque nós podemos ser vitoriosos. Glória a Deus, aleluia. A palavra de Deus hoje é essa. Amém. Quer ser forte? Quer ser corajoso? Não quer temer? Não quer desanimar? Busca a Deus, obedeça a Deus. Aleluia. Não tem outra forma, não tem outra receita, não tem outro jeito. Você quer ter sucesso? Você quer ser um vencedor? Você quer ser próspero? Obedeça a Deus, sirva a Deus de todo o teu coração. Glória a Deus, aleluia. E não tem nada que você Aleluia, Deus. não seja forte o suficiente para enfrentar. Não tem nada que te supere o suficiente para que você não tenha coragem. Não tem nada que te faça temer. Não terá nada que te desanimará. Por quê? Porque você tem a certeza de que Deus está com você. Quando você obedece a Deus, tudo isso se torna nada. Porque você tem a certeza que Deus está contigo. Amém. Faz um teste para encerrar essa palavra. Faz um teste. Quantas semanas aí que você se sentiu fraco? E quando você vai ver, você não estava fraco por acaso. Você estava fraco porque não buscou a Deus da forma correta. É verdade. Porque quando a gente dedica, quando a gente jejuma, quando a gente ora, pode vir, capeta, que eu estou preparado. Mas quando a gente não prepara, deixa ele quietinho lá, deixa eu Não mexe não. Seja forte, seja corajoso. Não temas, não desanimes. Deus está conosco. Amém? Deus abençoe em nome de Jesus. Amém.